E aí, pessoal de Biogeografia, tudo bem? Vamos para a nossa aula e hoje a gente vai tratar sobre as determinações geográficas da vida, né? Então, antes da gente ver a distribuição dos biomas terrestres, né, e as suas características na superfície do globo, a gente vai ver como que a geografia, a localização constrange e a manifestação da vida, né? De alguma forma, como que elementos geográficos como latitude, altitude, distribuição de correntes marítimas quentes e frias, como que essas características ora surgem como possibilidades, ora como problemas para as formas que a vida tem. Então a gente vai ver uma aula bem assim de como que a geografia constrange e de alguma forma possibilita a manutenção de características que a vida vai tomar na superfície terrestre, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que notar, então, beleza. Então, aqui compartilhando uma telinha com vocês, né? Primeira coisa que a gente vai notar é o seguinte, que o planeta Terra, né, ele tem uma configuração bastante desigual entre terra e água, superfície terrestre, né? Então, quando você pega a superfície terrestre, você vai ver que tem uma distribuição bastante desigual entre os hemisférios. Quando você coloca aqui no hemisfério norte, você vai ver que tem uma boa quantidade aqui de terra. Quando você faz o mesmo em relação ao hemisfério sul, você vai ver que predomina aqui, né, água, certo? E o que isso tem de correspondência para a vida, né? Pra você ter uma ideia, no hemisfério sul, aquele que a gente se localiza aqui, no hemisfério sul, a superfície de água se faz com 81%. 81%, então, do hemisfério sul é água, tá bom? No hemisfério norte, apenas, né, eu sei que é a maioria, mas é apenas 61%. Então, no hemisfério norte, você tem maior distribuição de terra na superfície do que no hemisfério sul, né? E como que isso pode impactar na distribuição da vida? Bom, em duas coisas. Primeiro, que a amplitude térmica no hemisfério norte, ela é maior do que no hemisfério sul. O que significa isso? Que a diferença da menor temperatura para a maior temperatura ao longo do ano, ela é maior, ela se faz maior do que no hemisfério sul. Então, você vai ter clima mais rigoroso no hemisfério norte, indo de uma temperatura mais baixa e às vezes uma temperatura mais alta. Essa é a amplitude térmica. E isso se deve a essa desigual distribuição de terra-água, né? Como no hemisfério sul você tem maior presença da superfície de água, e a água ela é um bom regulador térmico, que ela demora para absorver a energia do sol, mas também ela demora para dispersar, né? Na Terra não, a Terra ela faz o quê? Ela absorve mais rapidamente a energia do Sol, mas ela retém por menos tempo. Então, a Terra retém energia térmica de uma forma pior do que a água. Então, a água retém melhor a energia térmica do Sol.
Então, faz com que o hemisfério sul você tenha o quê? Uma menor amplitude térmica, né? Então, a temperatura mais baixa, a temperatura mais alta ao longo do ano é menor em relação ao hemisfério norte. Então, climas temperados, por exemplo, vão se manifestar mais no hemisfério norte, né? Porque é onde você vai ter mais essa variação expressiva, tá certo? Então, isso é uma... eu falei climas temperados, mas estou falando assim, uma vegetação, portanto, né, que a gente vai ver florestas temperadas, vai se dar no hemisfério norte, tá bom? Outra coisa um pouco mais óbvia é que como tem mais água no hemisfério sul do que no hemisfério norte em relação né, proporção com a Terra, você vai ter o quê? Maior pluviosidade, maior quantidade de chuva no hemisfério sul, né? Então vai chover mais, ou seja, vai poder ter florestas ombrófilas, né? Aquelas florestas que são mais adaptadas à umidade do que no hemisfério norte, tá certo? Então, só esse primeiro olhar que a gente tem para a Terra, né? Só esse primeiro olhar que a gente tem para a Terra, a gente já vai ver que o hemisfério norte e o hemisfério sul tem essa diferença. Essa diferença desigual entre terra e água do hemisfério norte e sul já vai trazer uma explicação via amplitude térmica e via pluviosidade para os biomas que vamos ver nas próximas aulas. Tudo bem? Então, isso colocado. Sem dúvida nenhuma, de todos os fatores geográficos que são mais importantes para a distribuição da vida, a latitude é a principal, né? Em cartografia, latitude e longitude têm o mesmo valor, né? O cruzamento delas você tem uma determinada coordenada geográfica. Mas em biogeografia, definitivamente não. Longitude pouco nos importa, vamos falar bem a verdade. O que mais importa é a latitude. Por que é a latitude? Simples, porque a latitude é o que dá resposta, é a resposta do índice de incidência solar. Latitude zero, aquela que se encontra no Equador, é aonde você vai ter a maior índice de incidência solar do que as latitudes que vão até 90 norte, 90 sul. Então, conforme você vai se deslocando ao norte, ao sul, a partir do Equador, você vai aumentando a latitude e diminuindo o índice de incidência solar. Como a vida na Terra ela é uma expressão do Sol, né? Então, as plantas comem Sol para poder se desenvolver. Então, você vai ter menos alimento para as plantas que vão alimentar outros seres, né? Heterótrofos, e aí, enfim. Então, a quantidade de vida vai ser mais expressiva no Equador e conforme você vai passando, né? Conforme você vai indo ao norte ou ao sul, você vai ter mais dificuldade da entrada da luz solar. Uma coisa assim que, dando aula há muito tempo para ensino fundamental, eu via essas dúvidas, é uma dúvida bem interessante da molecada, que eu falava que no Equador tem mais sol e nos polos, né, eu colocava branquinho os polos lá, branquinho, gelado, né, mais frio. E umas coisas que às vezes a molecada falava, é assim, já sei, eu falava, por que então, né? Aí eles falavam, porque a Terra... na época eu dava aula para fundamental, ninguém questionava se a Terra era redonda, tá? Hoje em dia você tem essa dificuldadezinha aí já para chegar nisso. Na minha época eu já podia assumir que a Terra é redonda e as questões eram a partir desse modelo. Então, enfim, aí eles mostravam lá e uma coisa que a molecada fala, eu já sei, professor, porque no Equador tem essa barriguinha, né? Se encontra mais próximo do Sol.
do que, sei lá, a Antártida, né, o Ártico, né? O Ártico está mais longe do Sol, então o Equador, os raios do Sol chegam com mais intensidade. É uma boa aposta, eu acho interessante, mas não é isso que explica o porquê, tá? Mas primeiro você tem que entender, a molecada deu uma hipótese interessante, mas aí para você mostrar que essa hipótese é falsa, né? Você fala, não, na verdade é porque a distância entre a Terra e o Sol é muito grande. Então essa distância entre o Equador e o Polo, que é uma distância x aqui, ela é irrelevante para a distância que a Terra tem do Sol. A Terra é distante do Sol a 8 minutos-luz, que é essa medida, né? Então, a luz viaja 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. A Terra tem vamos dizer assim, de diâmetro, sei lá, 13 mil quilômetros. A luz viaja 13 mil quilômetros a Terra tem, tá? A luz viaja 300 mil quilômetros em um segundo. Tá? Em um segundo ela viaja. E a Terra se encontra a 8 minutos-luz. Veja o tamanho, a distância, o que a Terra está do Sol. Então, essa diferença entre uma localização no Equador ou uma no Ártico, apesar de ter uma diferença em relação ao Sol, ela é irrisória dada a dimensão que a Terra está do Sol, tá certo? O que explica o real motivo por que tem mais energia no Equador vindo do Sol do que nos polos, se deve a isso aqui, ó. Deixa eu separadinho. Aqui, cadê? Aqui, né? Então, é isso aqui. Deixa eu pegar aqui, isso. Vocês estão vendo aqui. Então, esse é o ponto, né? Como o Sol, ele pega no Equador de forma direta, todo o fecho de energia que entra ela é distribuída por essa quantidade de território aqui. O mesmo fecho de energia, assim, colocando em altas latitudes, ele vai pegar de forma oblíqua. E isso significa que o mesmo fecho vai ser dividido por mais terreno, por mais território, tá vendo? E isso é o que vai fazer que aquela quantidade de energia fique menor, tá? Então, é o fato do fecho solar pegar de forma oblíqua, tá bom? Então é isso peraí, deixa eu ver aqui. Certo. Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: latitude, então, preservar, bonitinho, beleza. Outra característica importante é a altitude, tá? Então, assim, conforme você vai ter regiões mais altas, regiões, né, com maior altitude, você vai ter constrangimento de vida variado. Então, né? Então, assim, por quê? Conforme você vai mais alto, vai ficar mais frio. E por que fica mais frio quando você sobe uma montanha? Por que fica mais frio? A gente sabe que o ar é mais rarefeito, né? Por que o ar é mais rarefeito, né? Porque a coluna de ar que vai até quando na superfície do mar, né, é maior. Então é uma coluna, é um peso maior na sua cabeça quando você está no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Agora, quando você vai numa montanha dos Andes, lá a 5 mil metros de altitude, a coluna de ar em relação, né, ao teto da atmosfera vai ficar menor, né? Vai ficar menor. Então, o peso que vai exercer nas moléculas vai ser menor. Ou seja, no Rio de Janeiro as moléculas estão mais concentradas. E em montanhas aí, sei lá, 5 mil metros de altitude, você já vai ter o ar menos concentrado, portanto, rarefeito. Tá, mas e daí? O que isso tem a ver com
com a menor temperatura. Isso tem a ver porque é o seguinte, o Sol ele vai aquecer não diretamente o ar, ele vai bater no chão, então ele vai bater no chão, e esse chão aquecido ele vai proporcionar energia para a atmosfera próxima ao chão. Se essa atmosfera próxima ao chão está com gás carbônico, oxigênio e principalmente água em gás, né, vapor d'água, se está com vapor d'água, né, esses elementos do ar vão estar mais condensados, eles vão reter mais essa energia que foi refletida pelo chão, certo? Se você está no topo da montanha, você vai bater do mesmo jeito lá o coisa, só que essa energia ela não vai ter esses elementos da atmosfera para poder ficar, né, reter, né? Então, numa montanha, você vai ficar mais frio do que em regiões próximas ao nível do mar, tá bom? Então, isso vai ter, obviamente, reflexos para a vegetação que vai ficar em lugares mais baixos e lugares mais altos, tá certo? Então, a gente já viu aqui amplitude térmica diferencial entre os dois hemisférios, índice de pluviosidade também. Esses dois características se referem ao quê? À distribuição desigual de terra-água entre os dois hemisférios. Vimos que o principal fator para qualquer tipo de análise biogeográfica é a latitude, porque é onde a grande entrada de sol, mas a gente também não pode desprezar o efeito da altitude. Então, os ecossistemas também isso vai se somando, né? Então, em lugares com alta latitude, em alta altitude, você vai ter que ter expressões de vida que consigam sobreviver com bastante frio, por exemplo, né? O inverso é verdadeiro, tá bom? Outra característica geográfica que constrange a vida é o albedo. Albedo é o índice de reflexão, de refração, tá? Então, se você está com sei lá, isso é um teste muito simples, né? Você sai com uma camisa preta num dia de sol, você vai sofrer mais do que se você sair com uma camisa branca, né? Por quê? Porque a cor vai fazer com que reflita ou absorva mais essa energia do sol. Então, em regiões que tem uma composição de rocha exposta mais escura, vai absorver mais. Em regiões onde a superfície está coberta por neve, você vai refletir mais, você vai absorver menos essa energia solar, tá bom? Então, as cores que você vai ver do lugar também é importante por causa em relação ao albedo. O albedo também ele funciona como um dos fatores que constrangem a manutenção de determinadas formas de vida, tá bom? Outra característica importante é a circulação atmosférica que se dá na Terra a partir de algo. Deixa eu colocar aqui para vocês, então, compartilhar, que acho que é mais fácil para vocês verem. Certo? De uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar disso. Ó, eu vou até mostrar aqui para vocês. Tem um fenômeno que é interessante. Se vocês observarem a distribuição dos desertos na Terra, se vocês observarem a distribuição dos desertos na Terra, vocês vão ver que eles têm um certo padrão. Eles estão mais ou menos na latitude 30 norte, aqui o deserto de Gobi, né? Aqui da Arábia, o grande deserto do Saara, né? Aqui dos Estados Unidos, certo? Eles estão na latitude 30, né? Aqui o Atacama, né?
Aqui era para ter deserto, mas depois a gente fala depois disso, né? Onde a gente está, aqui em São Paulo, do Kalahari, enfim, latitude 30. Como é que isso acontece? Por causa de um negocinho chamado célula de Hadley. Célula de Hadley. O que é isso? Seguinte, pessoal, como no Equador você tem muita energia térmica entrando, pelo motivo lá da latitude que eu acabei de falar, você tem o quê? Muita é, evaporação, né? Então, vai evaporar bastante, né? E vai formar nuvens, tá? Vai formar nuvens essas nuvens que vão se formar, eles vão se formar e ar quente, né? Sobe, o ar quente vai subir, então eles vão subir e na latitude zero o ar quente, então ele do Equador, portanto, ele vai para o norte e vai para o sul. Ele vai fazer isso, vai fazer uma célula. Conforme ele vai subindo, né, conforme vai subindo essa nuvem toda, conforme ela vai subindo, vai diminuindo a temperatura e vai chover, chove, né? Então, aquela condensação vai chover e o ar vai fazer um ciclo. Ele vai descer, ele vai ficar frio, aí ele vai descer na latitude 30 norte e na latitude 30 sul. Essa célula que se faz da latitude 0 até a latitude 30 norte e sul, chama-se célula de Hadley. Célula de Hadley, tá? Como nas altas altitudes e vai descer agora frio e seco, porque já choveu, tirou a umidade quando subiu, choveu aqui, né? Ela vai esfriar e vai descer seco. Esse vento que desce seco e vai lamber a superfície terrestre, né? Vai se dar justamente na latitude 30, aonde que se encontram os desertos, principais desertos da Terra. Existe então, portanto, um padrão geográfico global da distribuição dos desertos da Terra, tá certo? Então, eu até brinco, né? Quando dei aula em cursinho, muito ano no terceiro ano, viu lá, falou latitude 30 e tiver uma das alternativas, sei lá, se for tundra, taiga, floresta ombrófila, deserto, não precisa, né? Eu brincava isso com os alunos, né? Você vê latitude 30, vai vir, e se você ouvir a palavra Hadley ainda por cima, aí não tem nem dúvida, não precisa nem ler a questão, é deserto, né? Então, essa junção da célula de Hadley com a latitude 30 é a explicação global da distribuição dos desertos quentes, né, da Terra. Tudo bem? Por causa justamente dessa descendência desse ar frio que se dá. Aí, conforme vai indo para o polo norte, para o polo sul, você tem, na verdade, 3 grandes células. Então, essa primeira célula vai de 0 a 30. Aí você tem uma que vai de 30 a 60, que é a célula de Ferrel, que é o contrário da célula de Hadley. E tem nos dois polos as células polares, né? Que vão de 60 norte e sul, né? Para polo norte ou para o polo sul. Tudo bem? Mas o que importa aqui mais para isso aqui é mais climatologia, né? Mas o que importa aqui para a gente da biogeografia é essa aqui da 30, da célula de Hadley, de 30, porque é essa que vai responder à distribuição dos desertos. Tudo bem? Outra característica, eu vou aproveitar que eu já estou aqui mostrando para vocês, são as correntes marítimas, né? Então, ó, aqui, né? Em regiões costeiras que estão próximas a correntes quentes, correntes marítimas, correntes superficiais, portanto, do oceano, correntes quentes, você vai ter o quê? Maior pluviosidade. Ó, por exemplo, aqui o Brasil,
né, onde a gente está aqui, as praias do Brasil são maravilhosas, uma delícia. Por quê? Aqui passa uma corrente marítima, uma corrente do Brasil, tá certo? E que ela é aquecida aqui no Equador e desce banhando toda a nossa costa. Se você pega uma latitude aqui correspondente aqui do Brasil e vai lá, sei lá, para o Chile ou para o Peru, né, você fala, oba, vou para a praia. Vixe, que azar, porque você pode estar na mesma latitude, só que aqui vai estar passando uma outro tipo de corrente, a corrente marítima de Humboldt. É o Humboldt, é esse mesmo que a gente falou nessas aulas passadas, né? Mais uma das homenagens a esse pesquisador, né? Então, a corrente de Humboldt, que é fria, né? A corrente de fria é muito boa, né? Porque ela uma série de micro-organismos, né, que vão servir de alimentos para macro-organismos, vão resultar numa cadeia alimentar onde você vai ter muito pescado aqui. Então, não é à toa, por exemplo, que os pratos talvez principais lá do Chile, do Peru, é o tal do ceviche, né? Esse pescado, porque inclusive em ambos os países é uma importante parcela no PIB o pescado devido à corrente marítima de Humboldt. Então é muito bom para isso. Mas para praia não. Então a gente fica com o turismo aqui das praias, né? E eles ficam com o pescado. Né? No Brasil tem algumas regiões para pescar boa, que a gente vai falar mais para frente, né? Então, é isso. Então, isso é uma coisa importante. É interessante aqui em relação a comentar o deserto do Atacama, né? O deserto do Atacama, depois eu vou falar com mais calma quando chegar nos desertos, mas quando você vai vendo esses constrangimentos geográficos, você vai reparando o quanto que o deserto do Atacama ele vai somando essas condições, né? Então, ele é um deserto numa latitude 30, ele é um deserto alto, né? Ele é um deserto alto, ele se encontra próximo à corrente marítima de Humboldt, tá? Corrente fria, né? Enfim, então você vai vendo essas características se somarem e explicar o porquê que o deserto do Atacama é um dos mais secos do mundo. Não é o maior deserto do mundo, mas é um dos mais secos, é o que menos chove, tá? Então tá vendo como esse constrangimento geográfico resulta nos porquês dos biomas serem como são, tá bom? Então, fora isso, das correntes marítimas, você também tem regiões chamadas zonas de ressurgência. Zonas de ressurgência. Zonas de ressurgência, pessoal, tem a ver com a geomorfologia da plataforma continental aqui das costas, né, dos oceanos, né, dos continentes, na verdade, né? Então, você tem algumas regiões de ressurgência, ou uma aqui que eu vou mostrar para vocês, que aqui é no Brasil, né, principalmente na região de Cabo Frio, que a gente vai relacionar quando chegar nesse momento a Trilha dos Refúgios lá, do Aziz, né, do Paulo, principalmente o Aziz dá muito esse exemplo, né, da região do Cabo Frio, que você vê uma vegetação completamente diferente daquilo que se espera para a Mata Atlântica, se deve a uma zona de ressurgência lá, que é, na verdade, um relevo marinho aqui que faz com que a água fria que fica embaixo consiga furar, passar a água quente da corrente do Brasil e se manifestar naquela região. Então, a região do Cabo Frio, Arraial do Cabo, é uma região boa para pescado, né? Mas as praias são muito bonitas, a gente vai ver depois quando entrar nisso. Só que Cabo Frio, né? Esse é o nome, todo mundo que já teve a oportunidade de ir lá relata que é bonito, mas é muito frio a praia, né? Zona de ressurgência. Então, as zonas de ressurgências também, elas afetam a biota que está na costa, né? A gente vai ver principalmente em Cabo Frio, tá bom? Outra característica importante para falar para vocês é a chamada continentalidade e maritimidade.
Então, em regiões próximas a grandes superfícies com água, né, notadamente os oceanos, você vai ter influência da maritimidade. A maritimidade, como tem água lá bastante, e eu falei para vocês que a água ela consegue reter a energia do Sol, né, por mais tempo do que a Terra, inibindo o quê? Inibindo uma maior amplitude térmica, você vai ter então amplitudes térmicas menores em regiões próximas aos oceanos, esse efeito que chama maritimidade, você vai ter uma amplitude térmica menor, você vai segurar tanto as altas quanto as baixas temperaturas, e conforme você vai se interiorizando nos continentes, você vai ter o fenômeno de continentalidade, aonde você vai ter uma amplitude térmica pela ausência desses corpos aquosos, né? Uma amplitude térmica maior. Então, as temperaturas tendem a cair mais e tendem a ser mais quentes também, tá? Dependendo de onde você estiver, tá bom? Porque Cuiabá é quente pra caramba. Uma das características é o quê? Ela está em região tropical e é o efeito da continentalidade. No interior de São Paulo você vai observando isso, né? Conforme você vai se interiorizando, mais vai ficando quente, tá bom? E, assim, meio que já finalizando essa aula, tem duas últimas características que eu quero trazer para vocês. Uma é em relação à chuva orográfica, né, que é um dos tipos de chuva que vocês aprendem normalmente. Tirando aqui, isso aqui, urgência, isso aqui já foi também, isso aqui, okay. Isso aqui já foi, isso aqui já foi. Então, chuva orográfica. Então, em regiões próximas, então é a chuva de relevo, a famosa chuva de relevo, né? Então, se você tem, e aqui mais uma vez, mais uma vez você vai ver o porquê que o Atacama é seco, tá bom? Você tem aqui água, né? Então, o vento que vem em regiões com água, né? Quando tem uma barreira de montanha, vai fazer o quê? Ele vai subir ainda com umidade, só conforme ele vai subindo, né? Vai esfriar, a capacidade do ar de reter aquela umidade vai diminuir, então vai precipitar, vai chover. Então, você vai ter chuva nessa face aqui dessa montanha e o vento vai conseguir transpor, só que ele vai transpor aquela montanha e quando ele descer da parte do outro lado da montanha, ele vai descer seco. Então, de um lado da montanha, você vai ter boas condições para vegetações ombrófilas, que gostam de umidade, e do outro lado da montanha, né, que tá longe do outro lado daquela que está com a água, você vai ter uma boa condição para plantas xerófitas, né, plantas que não se adaptam tanto à umidade. Então, esse lado aqui esse lado aqui da montanha se chama barlavento. Eu lembro assim para lembrar, barlavento, são termos náuticos, tá? Então, barlavento, então barra o vento, né? E aí chove, o vento passa agora seco, e do outro lado é o sotavento, barlavento, chuva, né? O barlavento, então, é a face com a chuva, com a umidade, certo? E a região onde vai ter a chuva orográfica, o barlavento, né? E a região do sotavento é o que algumas pessoas chamam de sombra de chuva, né? Então é onde vai estar seco, tá bom? Então, barlavento, chuva orográfica, sotavento, sombra de chuva. Tudo bem?
E a última coisinha para encerrar essa aula, então, das características, que são várias, mas a gente elencou algumas aqui que são as mais importantes, que é a orientação das vertentes das montanhas. Quando você está no hemisfério norte, né, e tem uma montanha, a montanha com a face sul é aquela que recebe mais energia solar. Conseguem, né, ver isso, né? E a face norte dela, da montanha que está no hemisfério norte, é a que vai receber menos energia solar. Então, a face norte das montanhas do hemisfério norte tendem a ser mais frias, né? E a face sul das montanhas que estão no hemisfério norte vão receber mais energia solar, são mais quentes. O ao contrário acontece no hemisfério sul, né? No hemisfério sul, aquelas montanhas com a face sul, né, vão receber mais, e a face norte menos, né? Então, é interessante vocês observarem, por exemplo, tem uma marca aí que é bem carinha de artigos de montanhismo e tal, que se chama North Face. Não sei se vocês já ouviram falar North Face, né? É uma marca, acho que, se não me engano, estadunidense, e é para esses artigos de montanhismo. Cara, assim, nossa senhora, assim, né? E é engraçado porque, por que se chama North Face? Justamente porque para o hemisfério norte, onde esses escaladores aí, né, vão e tudo mais, onde a marca foi feita, é onde se encontra a face da montanha mais desafiadora, né? Então a face sul, né, é mais fácil para escalar, né? E a face norte é mais porque justamente aquela que recebe menos energia solar, tá bom? Bom, pessoal, eu tentei aqui fazer um resumão aqui de tudo que a gente aborda aí em 5 aulas, né, com isso, mas eu acho que eu consegui exemplificar e deixar um pouquinho claro. Então, a gente viu características geográficas que constrangem a vida, e isso vai ser importante para a próxima aula, quando a gente for falar de fato dos biomas. Então, quando for falar de tundra, tudo isso aqui que a gente está falando está envolto, né? Então, a mais importante de todas, latitude, altitude, a distribuição hemisfério norte, hemisfério sul, em relação à terra-água, amplitude térmica, pluviosidade, albedo, né, selvas de Hadley, né, fazendo com que tenha desertos nas latitudes 30, correntes marítimas frias e quentes, que vão secar ou vão fazer que fiquem úmidas regiões adjacentes, zonas de ressurgência, continentalidade e maritimidade, chuvas orográficas, aquela coisa do barlavento, sotavento, barlavento, chuva orográfica, sotavento, sombra de chuva, e a orientação das vertentes das montanhas do hemisfério norte, isso, tá bom? São essas características. Na próxima aula a gente já vai nós vamos adentrar a descrição dos biomas mesmo, né? E aí eu vou fazer isso em 2 aulas, né? Então, porque aí não sei se eu vou conseguir dar conta, então vai ser uma aula para alguns biomas terrestres e outra aula para outros biomas, tá bom? A gente se vê na próxima. Qualquer dúvida, manda. Enfim, você sabe os meios de me comunicar. E fiquem bem. Tchau, tchau.